sétimo ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. E aí, preparados para mais essa viagem à nossa língua materna, que é tão ampla e tão cheia de detalhes para que a gente possa conhecer? Sempre algo novo a gente tem a saber, né? A se apropriar nas aulas de língua portuguesa. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com produção textual, mas de uma maneira diferente. A gente vai trabalhar com a textualização, progressão temática, parte 1. Como assim, professora? Através de exemplos temáticos, eu vou explicar para vocês como acontece essa progressão textual. Como é que ela se dá? Como é que a gente pode caracterizar? A gente pode dar sequência no texto e de várias formas, tá? De vários gêneros diferentes, claro. Mas como é que eu dou essa sequência lógica sem comprometer a coerência textual? Para a gente começar, vamos entender um pouco qual é o objetivo da aula de hoje? Como essa aula foi dividida em duas partes, na primeira parte, o que é que a gente vai trabalhar? Olha o slide que eu preparei para vocês. O objetivo da nossa aula é compreender o que é organização tópica, identificar as marcas linguísticas, no caso os marcadores, que contribuem para a textualização e para a progressão temática, através da leitura de textos de divulgação científica. Esse é o gênero que a gente vai trabalhar hoje, tá? E entender o que é textualização e progressão temática. A gente vai deixar tudo isso amarradinho de uma forma introdutória, para na próxima aula a gente colocar a prática em ação. Mas não deixa de pegar o caderno, tá? Anota as dicas que eu vou trazer para vocês, porque tudo isso que a gente vai ver na aula de hoje vai ser utilizado não apenas nas aulas de língua portuguesa no sétimo ano, mas durante toda a sua vida acadêmica. Então vamos lá. Para começar, o que seria essa organização tópica? Olha o slide que eu preparei para vocês explicando, resumindo um pouco tudo isso. A organização temática ou organização tópica do texto significa pegar um texto e dividir por tópicos. Nesse sentido, o objetivo dessa ação é dinamizar a aprendizagem, bem como deixar o material mais resumido para quem for ter acesso posteriormente ao documento. Tudo isso que a gente está fazendo aqui nas aulas com vocês. Quando a gente pega todo o conteúdo e vai dividindo por tópicos que são expostos nos slides, a gente está trazendo para vocês de forma bem clara e objetiva o conteúdo da aula. Muito melhor do que a gente sair falando tudo de uma vez só, misturado, sem deixar claro tanto para vocês quanto para os próximos alunos que daqui a 1 a 2 anos vão acessar essa aula, necessitam também desse conteúdo, desse aprendizado, para que todo esse processo de aprendizagem seja mais rápido, claro, objetivo. E não apenas nesse processo de produção de aula, mas para toda a produção textual. Quando vocês forem produzir um texto, tenham em mente que para que ele fique muito mais claro para o leitor, o ideal é que a gente separe por tópicos. Por exemplo, se for um texto argumentativo, a gente vai dividir esse texto em parágrafos. O parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Cada um vai ter um objetivo diferente. E nesses processos de produção de parágrafos, vocês vão trabalhar com os tópicos, com os temas. E assim fica muito mais fácil de quem for ler o seu texto compreender a ideia que você quer transmitir. Isso se dá para todas as produções textuais, tá? No caso, se você for fazer uma divulgação científica, que é o que a gente vai sugerir para vocês hoje, vocês vão conseguir passar para as pessoas de uma maneira muito mais clara e objetiva a pesquisa que vocês fizeram, essa produção científica textual que vocês fizeram, se dividirem por tópicos e cada tópico vai delimitar uma ideia. Assim, não corre o risco de você ficar indo e voltando no mesmo assunto, confundindo a mente de quem vai estar lendo o seu texto ou te ouvindo. Nesse processo todo, vamos progredir, né?
A gente vai falar um pouco agora sobre os marcadores discursivos e o que são esses marcadores discursivos e a função deles dentro do texto. Se eu estou falando de texto de uma maneira geral até agora, a gente precisa entender que todos os textos vão utilizar marcadores para quê, professora? Para delimitar esses processos que eu acabei de falar para vocês. Mas para entender melhor, vamos para o slide que eu produzi para vocês? O que são marcadores discursivos? Os marcadores discursivos são expressões linguísticas provenientes das classes das conjunções, advérbios e preposições. Grava na tua memória, tá? E no caderno também. Esses marcadores discursivos são expressões linguísticas provenientes das conjunções, advérbios e preposições. E elas são envolvidas na construção do sentido do texto. Eles relacionam segmentos textuais de qualquer extensão, desde o período ao parágrafo, as sequências textuais ou as porções maiores do texto, e contribuem para a interpretação do enunciado, com 3 funções relevantes, cognitiva por seguirem o interlocutor no processo interpretativo do texto. O que eu quero dizer a vocês com isso? É que para que o texto ele tenha essa ideia de sequência, ele seja sequenciado, ele seja trabalhado através de tópicos que vão sempre apresentando novas ideias para a gente, mas mantendo uma relação de unidade, a gente utiliza os marcadores discursivos, que são essas expressões linguísticas provenientes, mais uma vez, dessas 3 classes gramaticais. Quais são? Conjunções, advérbios e preposições. Eles vão trazer para a gente essa ideia, de referência, de junção, de realmente unir, de agregar, de trazer uma ordem a essas ideias, sem que torne-as repetitivas. A função é sempre progredir, seguir e nunca ficar rodando no mesmo lugar. Falando nisso, então vamos para a progressão temática, O que seria progressão temática? Olha o slide que eu preparei para vocês. A progressão temática é o procedimento utilizado pelos enunciadores para dar sequência aos seus textos. Podem ser orais ou escritos. Ela consiste em fazer o texto avançar, apresentando informações novas sobre aquilo que já se fala, que é o tema. Um requisito para a construção do texto, conhecido por todos os falantes, é que ele tenha unidade temática, tenha o fio da meada, o foco, e ao mesmo tempo apresente informações novas sobre o tema. Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês com relação à progressão temática é que é de extrema importância no processo de comunicação, tanto oral quanto escrito, que a gente sempre esteja progredindo, apresentando ideias novas, informações novas sobre o tema que estamos a dialogar, mas sem esquecer, sem fugir ao tema. É manter o foco sempre. Por exemplo, eu vou falar sobre a questão, mais uma vez, da Covid-19, já que é tão atual, que é tão recorrente no nosso dia a dia. Mas eu não posso ficar falando sempre a mesma coisa. Embora o tema seja a gente pode sempre estar trazendo informações novas, ideias novas e dando uma progressão ao tema, uma evolução, uma caminhada para frente que a gente caminha, Nada de ficar no mesmo ponto falando sempre sobre a mesma coisa, tá? Essas questões de sempre estar falando sempre do mesmo, deixa o texto chato, cansativo e acaba perdendo o interesse dos interlocutores, tanto ao ler quanto ao ouvir. Então se preocupa com isso, se preocupa em ser objetivo, em amarrar bem as tuas ideias, trabalhar através de tópicos e sempre apresentando novas informações relacionadas ao tema, sem perder o fio da meada, porque é assim que a gente mantém um diálogo objetivo, claro e que vai sim passar as ideias de uma forma muito mais objetiva e clara para os interlocutores. E com relação à divulgação desses textos, como é que a gente coloca isso tudo em prática? Vamos ver na prática como é que ficaria isso tudo? Observe o slide que eu trouxe para vocês.
O que são textos de divulgação científica? Os textos de divulgação científica são aqueles que têm a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, de difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valores indiscutíveis. São produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Ou seja, todas as vezes que a gente está pesquisando sobre um assunto, quando a professora passar para vocês, façam uma pesquisa sobre todas as epidemias que a humanidade já passou. Quando a gente começa a fazer essa busca, a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente está trabalhando sim com textos de divulgação científica. Lembra que o objetivo aí é popularizar o quê? O conhecimento científico. E todo conhecimento científico ele é pautado em verdades, em fatos. Então, todas as vezes que você também for fazer pesquisa, se preocupa com a fonte. De onde é que eu estou tirando essa informação? A fonte que eu estou utilizando, ela construiu todos esses fatos através de investigação, através de pesquisa, através de processos repetitivos, até chegar a um determinado resultado que realmente corrobora com a verdade, com a realidade. Se as respostas a todas essas perguntas for sim, então você está trabalhando realmente com um texto de divulgação científica que trabalha com a verdade. A sua fonte é segura. Mas se você está trabalhando através de achismo, de textos de WhatsApp, por exemplo, então cuidado, porque opinião não pode ser tratada como fato. Fato vem através de todo esse processo que eu acabei de descrever, de investigação, de experimentos, de análises, de pesquisas. E para que isso tudo chegue a toda a sociedade de uma maneira muito mais clara, a gente transforma todas as pesquisas em textos de divulgação científica. E esses textos se apresentam a gente de diversas formas, através de diversos gêneros, de acordo com a necessidade que a gente tiver. Para que isso fique claro, eu trouxe para vocês um exemplo, um trechinho de um texto que eu retirei de uma revista de divulgação científica para crianças, é a Explorer. Essa revista ela vai trabalhar com diversos temas científicos, mas com uma linguagem que vocês vão compreender com muita facilidade. Mas por que vocês entendem bem? Porque ela trabalha através de tópicos, ela vai ter uma linguagem objetiva, sequencial e, principalmente, ela trabalha com verdades que vão sendo comprovadas através desses experimentos que eu trouxe um deles, né? Para que vocês possam entender um pouco melhor tudo isso na prática. Vamos para a leitura desse slide? Observa esse trechinho que eu trouxe para vocês. Como todo texto científico, né, ele se inicia com uma pergunta. Por que a água faz os olhos arderem? Essa pergunta eu sempre me fiz quando criança. E olha a resposta que a revista traz através de uma especialista na área. Ela diz assim, ó, isso acontece por causa da diferença entre o pH, que é o potencial hidrogênico da água e o da lágrima. O pH é uma fórmula usada para determinar a acidez de uma solução aquosa. Quanto menor o número, mais ácida é a solução. A água é formada por uma substância como o cloro, que tende a diminuir o pH da água da torneira, por exemplo. E ela varia de 7 a 5, enquanto a lágrima tem um pH de 7,2. Assim, ao entrar em contato com os olhos, o pH ácido da água faz toda a região ficar irritada. Além disso, a lágrima ela é formada de nutrientes que mantêm os olhos saudáveis e a água em excesso que entra nos olhos quebra esse equilíbrio, fazendo os olhos arderem. Viram aí como é que a gente faz toda a explicação para esses textos, ou melhor, para essas perguntas, essas dúvidas de cunho científico? A gente sempre inicia com perguntas. Afinal de contas, a ciência vem para tirar as nossas dúvidas, né?
E para que a gente possa entender tudo isso e melhor, para que a gente possa divulgar, a gente tem que escolher qual gênero textual eu posso utilizar para divulgar esse conhecimento científico com o intuito de popularizar a ciência. Aqui a gente trouxe um textozinho bem rápido de perguntas e respostas retiradas de uma revista científica voltada para o público infanto-juvenil. Para ficar mais claro ainda, vamos analisar essas partes do texto que eu trouxe para vocês. Volta para o slide. Na prática, como é que a gente faz a análise desse texto? Primeira coisa, quais as características de um texto científico? Olha que eu já falei para vocês. Esses textos fazem parte do nosso dia a dia? Será que esse texto, por exemplo, que eu tirei da revista, ele está no nosso dia a dia? Eu encontraria ele em algum lugar por onde eu passo? Ou em algum material que eu utilizo? Em que suporte podemos encontrar esses textos? Jornais, revistas, internet? Alguém lembra de alguma revista que traga esse gênero? Qual? Vejam que tudo isso envolve perguntas, né? A ciência sempre indagando a gente, sempre tirando a gente desse estado de comodidade e levando a gente a refletir. Exatamente esse é o intuito. Vamos lá, vamos raciocinar, vamos tentar responder as perguntas, né? Quais as características dos textos científicos? Falei para vocês. A característica é tentar popularizar a ciência ao máximo. Mas isso tudo a gente faz através de aquelas regrinhas que eu falei logo no início da aula, né? Trabalhando através de tópicos, trazendo uma sequência lógica, ideias novas sobre um tema específico, sem perder o foco. E essas ideias e esse conhecimento é trabalhado no nosso dia a dia? Claro que sim. Afinal de contas, quantos de nós não tivemos contatos com textos de divulgação científica sobre a Covid-19, sobre a variante Delta da Covid-19, né? E onde é que a gente encontra, então, esses textos? Em que suportes? Em diversos. A gente pode encontrar na revista, como eu trouxe para vocês, a gente pode encontrar em um blog, a gente pode encontrar em um cartaz informativo na rua, em um outdoor, em um folheto, a gente pode encontrar um infográfico que está lá inserido no seu livro didático. Todos eles são suportes para a divulgação de textos científicos. Então, como é que a gente pode trabalhar com esses textos? Trabalhando sempre de forma investigativa, trabalhando sempre através de perguntas, ou melhor, com o intuito de responder as perguntas. Bem, para a gente trabalhar melhor com a ideia agora de marcadores, vamos embora para aquele texto que eu mostrei para vocês e especificamente dentro dele identificar marcadores que nos transmite essa ideia de sequência. Vamos voltar para o slide? Olha só, nesse mesmo trechinho que eu trabalhei com vocês, tem esse trecho aqui, ó. A água é formada por substâncias como o cloro, que tende a diminuir o pH. O da água da torneira, por exemplo, varia de 7 a 5, enquanto a da lágrima tem um pH de 7,2. Assim, ao entrar em contato com os olhos, o pH ácido da água faz a região ficar irritada. Todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo precisam de calor para acontecer. Assim, vejam só, todas essas palavras que eu deixei aí em negrito para vocês. Por exemplo, e assim, não vou nem me ater ao segundo exemplo, tá? Vou ficar só nesse primeiro mesmo. Tanto por exemplo como o assim está retomando ideias que já foram expostas, viram? O por exemplo está nos remetendo a que parte do texto? E o assim, ele está transmitindo a ideia de quê? De exemplificação, de retomada? Vamos analisar isso mais adentro? Olha o segundo slide. Algumas palavras estão diretamente ligadas na construção do sentido do texto, dando ideias de contraste, exemplificação, consequência, conclusão, explicação. A palavra assim, contida no texto, se relaciona com outra palavra ou com tudo que foi dito antes? Parou para pensar?
Você acha que o assim do texto adiciona, opõe ou conclui uma ideia? A expressão também, por exemplo, ela se relaciona com uma palavra ou com tudo que foi dito antes? E qual a função do por exemplo no texto? Fica claro quando a palavra é inserida no contexto, porque a gente pode realmente entender o que ela quer dizer. O assim está se remetendo a tudo que foi dito antes, da mesma forma como, por exemplo, o intuito dele realmente é trazer para a luz do nosso conhecimento a explicação, no caso do assim. E o por exemplo está exemplificando, né? Vejam como uma palavra pode transmitir uma ideia sobre todo o texto ou sobre uma parte grande do texto. Uma palavra ela tem o intuito aí de unir palavras, partes do texto ou parágrafos inteiros. Viram como os marcadores passam para a gente essa ideia de sequência? E é exatamente isso que eu quero que vocês tenham em mente nessa primeira parte da aula. Eu quero que vocês entendam que todo texto tem a função realmente de trazer para a gente conhecimento. E um conhecimento progressivo. E para que esses textos, para que todo esse conhecimento seja absolvido de uma maneira clara, de uma maneira muito mais prática, ele precisa ser bem escrito, bem elaborado. Por isso a gente faz a utilização desses marcadores que nos passam a ideia de sequência, de união, de junção. Lembra os marcadores que eu falei para vocês que a gente vai se debruçar mais sobre eles? São as conjunções, as preposições, os advérbios e os pronomes. Conjunções, advérbios e pronomes. E a função deles realmente é essa, é de unir e dar sequência a essas ideias. E mais uma vez, só para lembrar, texto científico, qual é o intuito dele? É passar para a gente, divulgar, popularizar a ciência. Bem, gente, o trabalho da gente vai ficar por aqui, tá? A gente vai dar sequência a esse processo de progressão textual na próxima aula. Para hoje, eu quero que vocês se liguem nessas dicas de progressão textual, de objetividade do texto científico e, principalmente, como é que eu posso produzir, escrito ou oralmente, um texto de uma maneira que seja compreendido muito mais rápido, fácil pelos meus interlocutores, pelos meus leitores. É seguindo aquelas ideias de tópicos, é seguindo sempre o foco, a sequência, trazendo ideias novas, mas sem esquecer o tema, sem perder o fio da meada. E para que isso seja bem amarradinho, utilize os marcadores linguísticos. Próxima aula a gente continua o conteúdo, tá? Não deixa de assistir, não deixa de anotar. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima!